Dando continuidade ao estudo da primeira carta aos Tessalonicenses, estudaremos hoje a parte 2 do capítulo 5. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo, falando à igreja de Tessalônica, ele diz que nós, como cristãos, nós devemos ser vigilantes, nós devemos orar e esperar a hora que o Senhor Jesus Cristo chegar. Vai ser como um ladrão, ninguém vai saber, mas a qualquer momento a vinda do Senhor Jesus Cristo é uma promessa de Deus, ele virá para buscar a sua igreja. Aqui nessa segunda parte, o apóstolo Paulo continuará falando a respeito dos cristãos, de como os cristãos devem se comportar na esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e como devem se comportar os cristãos diante dos líderes religiosos, diante dos próprios cristãos na convivência dos irmãos em Cristo e também dos cristãos com relação a Deus, como deve ser o nosso comportamento. Vamos iniciar a partir do versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração pelos que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Tratai-os com grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós, exortando-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo, dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda espécie do mal. Veja bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo, discípulo do Senhor Jesus Cristo, ensina aos irmãos tessalonicenses, os primeiros cristãos lá na Grécia, que os tessalonicenses naquela época estavam à espera do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não estavam compreendendo que a vinda do Senhor Jesus Cristo ninguém saberá, a não ser o Pai. E os irmãos tessalonicenses, o apóstolo Paulo, fazendo esta carta, ele diz, olha, vocês têm que ter o cuidado de ter um relacionamento com a liderança cristã, aqueles que cuidam da igreja, aqueles que estão levando a mensagem do Evangelho, aqueles que estão professando as Escrituras, aquelas pessoas, esses cristãos são escolhidos de Deus para levar a mensagem do Evangelho. Portanto, vocês têm que ter um cuidado com a liderança, vocês têm que respeitar os líderes cristãos, vocês têm que entender que Deus escolhe quem Ele quer e a obra é de Deus, não é do homem. E ele vai falar a respeito da relação dos cristãos com os outros cristãos, a comunidade de Deus aqui na terra. Ele vai dizer, olha, vocês que são cristãos, uns mais experientes na fé do que outros, aqueles que têm o maior conhecimento da palavra de Deus, aqueles que estão mais firmes na fé, eles devem admoestar, eles devem corrigir
eles devem fazer com que aqueles que estão professando a fé no início, para que eles possam serem fortalecidos pelo poder de Deus. O cristão que tem mais experiência na fé, aquele que busca mais a Deus, aquele que ora mais, aquele que lê mais as Escrituras, essas pessoas elas podem orientar aqueles que estão no início da fé cristã, porque muitos passarão por tribulações, muitos passarão por aflições, e muitos daqueles ficam desanimados. Às vezes aqueles que estão professando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, estão procurando ler as Escrituras, estão procurando ter uma comunhão com os irmãos em Cristo em templos religiosos, aqueles que vivem para Cristo, às vezes estão passando por situações de dificuldades e ficam fracos, porque ainda não estão alimentados pela palavra de Deus fortemente. Como o apóstolo Paulo fala a respeito do alimento espiritual, as pessoas têm que procurar cada vez mais se alimentar da palavra de Deus para que você possa estar fortalecido. Então, aquele irmão que tem o maior conhecimento na fé no Senhor Jesus Cristo, nas Escrituras, deverá cuidar com uma palavra das Escrituras, fazer com que aquela pessoa que está passando por uma situação de dificuldades, orai por elas. Levai o amor de Cristo a estas pessoas para que essas pessoas possam se sobressair no meio das tribulações, que são muitas. Quando a gente professa a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus cuidar, muitas das pessoas pensam que agora vai ser um mar de rosas. Não. O inimigo, Satanás, ele vai tentar colocar pedras no sapato, no caminho do cristão, para que o cristão possa recuar. Mas quando nós somos escolhidos por Deus, quando nós somos eleitos por Deus, a soberania de Deus, a graça de Deus, essa graça que transforma os corações dos pecadores, a gente sabe que Deus está no controle, é Deus que cuida de nós. Portanto, não devemos desanimar, não devemos ficar inquietos. Aqueles que estiverem fracos, vamos consolar esses irmãos. E o irmão que estiver se sentindo dificuldade, procure o irmão mais fortalecido na fé para que ele possa te orientar. Aqueles que ficam insubmissos, aqueles que não querem respeitar a liderança cristã, aqueles que querem tumultuar o ambiente, nós devemos conversar com essas pessoas. Os líderes devem fortalecer, devem procurar saber o que é que está acontecendo com aquele irmão, para que ele possa ser fortalecido e voltar para o lar onde ele não deveria ter mudado, o lar cristão. E nós devemos também procurar ter essa relação com Deus. Como a nossa relação com Deus? Nós devemos orar sem cessar. Nós devemos nos alegrar por sermos salvos, passando por dificuldades, mas a alegria do cristão é saber que ele foi selado pelo poder do Espírito Santo, que ele está salvo. E que quando ele sair desse mundo, ele estará salvo, está na presença de Deus. Essa é a promessa. Nós não estamos aqui nesse mundo seguindo a um Deus que é um Deus que não está vendo nada, que é um Deus que não tem poder sobre todas as coisas. Não, nós seguimos ao Deus Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, o Filho de Deus que habitou entre nós, que morreu por nós para nos dar vida e abundância e vida eterna. O cristão não deve apenas se preocupar com esse mundo. Ele deve ter a esperança, porque o cristão ele tem que viver na esperança. A esperança não das coisas desse mundo, mas a esperança da vida eterna. Nós tem que ter a esperança que nós seremos ressuscitados no último dia. Nós temos que ter a esperança que Jesus Cristo vai voltar e buscar a sua igreja. Nós temos a esperança que um dia o pecado, as dores, a doença, a maldade se extinguirá.
quando Jesus Cristo pega a sua igreja e quando ele derrotar de vez, aniquilar o mal, a morte não vencerá mais, a morte será aniquilada. Então, procuremos andar fazendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Devemos crer na profecia, devemos reter aquilo que é bom. Muitos dos irmãos falam da palavra de Deus e a gente tem que crer, está nas Escrituras, é verdade. Alguém que fala sobre em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus, nós devemos olhar se está dentro da profecia, se está dentro das Escrituras. Se alguém vem para você e fala de Deus, que as coisas que vão acontecer no mundo vindouro, se está nas profecias, se está na palavra de Deus, nós devemos crer. E quando alguém fala da palavra de Deus, nós temos que reter aquilo que é verdadeiro. Procuremos andar em paz em Cristo. Procuremos ser fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que coloca os dons em cada cristão. Nós devemos que perseverar na oração. Nós devemos crer e nós devemos saber que Deus nos usa para levar a mensagem do Evangelho. Deus usa outros para levar as missões a todos os lugares na terra. Nós sabemos que Deus chama evangelistas, Deus chama líderes religiosos. A submissão do homem com Deus. Deus é soberano. Sabemos que os dons que Deus coloca para cada um dos irmãos em Cristo, dos cristãos, é para a glória dele. Devemos ter o cuidado com os dons. Uns têm dons de cura, outros têm dons de hospitalidade, outros têm dom de ensino, outros têm dom de pastoreio, outros têm dons de levar as missões até os rincões mais distantes dessa terra. Portanto, meus irmãos, procuremos andar com a relação mútua com Deus através da oração. Devemos orar sem cessar. É na oração que você tem essa intimidade com Deus, que você fala com Deus, fale com Ele. Fale em secreto, converse com Deus, conte seus problemas para Ele, conte dos seus pecados, Ele perdoa. Ele vai te dar um novo coração, Ele vai te transformar. Creia no Evangelho, creia que Jesus Cristo te ama, mas que Ele odeia o pecado, mas Ele quer te libertar do pecado. Acredite, creia na liderança cristã. Creia que os líderes religiosos eles foram chamados por Deus para levar a mensagem do Evangelho. Tenha relação com seus irmãos em Cristo Jesus. Procure andar de acordo com a vontade de Deus. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua mensagem. Te pedimos, ó Pai, que nesse mundo tão tenebroso, Pai, num mundo onde as pessoas estão mais preocupadas com redes sociais, estão preocupadas com outras coisas e deixam de lado a tua palavra, deixam de lado a comunhão com os irmãos em Cristo, deixam de lado para ir a um culto religioso ou a um templo, que essas pessoas possam, Pai, ser impactadas pelo teu Evangelho, que essas pessoas possam compreender a cruz de Cristo, que Deus, em Cristo Jesus, nos salvou e quer andar conosco e quer nos ajudar a ser fortalecido nessa batalha espiritual que acontece diariamente nas nossas vidas. Cuida da tua igreja aqui na terra, Pai. Levanta líderes cristãos para fazer luz à tua palavra. Levanta, Pai, cristãos maduros para fortalecer aqueles que estão fracos na fé. Levanta, Pai, pessoas que muitas das vezes ainda não te conhecem. Às vezes dentro da nossa própria casa tem pessoas que ainda não professam a fé no Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja transformando esses corações, pois é o Senhor que salva, é o Senhor que chama, é o Senhor que elege a salvação, é o Senhor que elege os teus filhos, Pai. Cuida da tua igreja, Pai, e nos fortalece e
faz com que as pessoas possam continuar procurando, orando, tendo comunhão com os cristãos, e que a vida aqui na terra sabemos que é sofrimento, mas também sabemos que devemos nos alegrar, porque dai graças em tudo, a tua palavra que diz, nós devemos agradecer em tudo, mesmo sabendo que aquelas coisas que estão acontecendo nas nossas vidas, muitas das vezes pensamos que nós estamos desamparados, mas não. É o Senhor muitas das vezes nos provando, é o Senhor muitas das vezes, ó Pai, transformando as nossas vidas. E sabemos, ó Pai, que o Senhor quer o bem para com todos, que busquemos de todo o coração para a glória de Deus Pai. É isso que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.